Gente, que alegria! Tava até agora respondendo o aluno. Boa noite, Vini. Olha aí, ó. Ele, o dono e proprietário do direito tributário, vocês que estavam mandando mensagem para mim perguntando de direito tributário, ele chegou, viu? Será que ele vai querer entrar na live? Ou ele pode entrar, né? Professor Roberto Girão. É a minha indicação do curso tributário, viu? Os alunos que falaram comigo hoje. Girão, consegue entrar na live para dar uma palavrinha com o pessoal? Muitos alunos me traíram, me trocaram pelo direito tributário, pelo Gigi. Mas, como é Roberto Girão, né? Eu vou dizer o quê? Né? Vou contra-argumentar com base em quê? Né? Não tem nem como contra-argumentar para vocês aí conhecerem Girão. Beleza? Beleza, prof. Fique tranquilo. Gente, parabéns aos aprovados no 46º Exame de Ordem. E, minha gente, vim conversar um pouquinho com vocês, tá? Tem alguém aí que está aprovado? Me dê aí notícia. Seja em constitucional, seja em qualquer outra segunda fase. Meu povo, gostei da segunda fase, tá? Só que eu estava até respondendo uns alunos agora. Muita gente, professor Douglas Caetano, também aí referência de direito constitucional. Professor, quer entrar na live para dar uma palavrinha? Os professores já não aguentam mais live, né? Aí entra na outra live da outra professora e já saem correndo, né? Para dizer, pelo amor de Deus, ninguém aguenta, acaba, pelo amor de Deus. Vai começar agora. Olha, Gigi do meu coração. Esperar ali, ó, o dono e proprietário do direito tributário, deixa eu aproveitar e botar meus brincos, meu Valentino para receber o professor. Vou até botar meu Valentino para receber o professor Roberto Girão, porque não é todos os dias que você tem a oportunidade, a honra de ter Roberto Girão na sua live. Então, meu povo, vocês que estavam mandando mensagem aí perguntando qual era a minha indicação do direito tributário, professor Roberto Girão. Conheço Girão há um bom tempo já. Foi professor na época que eu estava na gestão de outro curso. E hoje ele tem o CTOAB, que é um excelente curso. Tem professores maravilhosos. Tem um professor ali que talvez eu não goste muito dele, não. Um tal de Sinfrônio. Sinfrônio, né? Não sei se eu gosto muito dele, não. Eu ainda estou decidindo. Mentira, minha gente. Eu amo o professor Sinfrônio. Inclusive, a gente estava debatendo até uma questão de ética agora. E eu recebi pedidos de indicação do professor de tributário. Como eu fui professora de tributário também, os alunos que se apaixonaram na disciplina, né, vieram falar comigo, professora, quero indicações. E ninguém melhor do que Roberto Girão. Olha a biblioteca dele aí atrás. Tá assim, só para corroborar, né? Só para corroborar. Isso. Girão, fala um pouquinho aí de tributário, da sua segunda fase, fica à vontade. Tributário é comigo, hein, gente? Ó, não tem pra onde correr, não. Venham, quero passar na OAB, segunda fase tributária, não tem nem pra onde correr, não. Tem vários outros cursos muito bons, tá aí o Germano, tá aí a Ercília também. Tem vários outros cursos muito bons, mas não tem pra onde correr, não. Tributário é com o Girão, aprovação na certa aí, tá, gente? A gente tá com o curso todo remodulado. Vai ter aula ao vivo e aberta para quem quiser assistir terça-feira, 20h30, direto no YouTube do CTUAB. Prova de tributário foi muito boa, né, Rayane? Você também, Foi, como tributarista, 5 foi. questões, nada de outro mundo, tudo dentro do que se esperava. O financeiro também foi bem tranquilo, nada também de Foi. outro Eu mundo. gostei bastante de financeiro. E aí a única, pelo menos do que eu vi, né? As únicas coisas mais severas que tivemos assim, foi uma questão de ética, né? Que o Sinfrônio deve ter falado contigo. Foi. Questão. Ele falou comigo, foi. Mas ele estava certo. A gente É, estava debatendo e o pensamento dele estava certo. É porque a gente estava com duas linhas de raciocínio. E as duas linhas de raciocínio são corretas. A sim. questão, ela induz você, na questão da sociedade de advogados, a pensar uma coisa e excluir outra. Só que tem uma partezinha do enunciado, que foi quando a gente bateu o martelo, que realmente na prova azul é a questão 6, letra C. Que Na branca é a realmente 3. na Na branca é a 3. Na branca é a 3. É a de Alfredo. E foi aí que a gente viu. E a gente estava conversando e eu marquei a parte de amarelo no enunciado, a parte de amarelo na questão. A parte de laranja no enunciado, aí se falando, é exatamente isso que eu estou falando, exatamente. Porque dá a entender da margem e outra. A prova da OAB é uma prova de pressão. Na hora da pressão, a gente não consegue fazer esse mapeamento mental, não. Por isso que é importante a gente fazer uma excelente preparação.
Cecília! Me apaixonei por culpa de Girão, ele é o professor. Ai, que ciúme. Tá bom, eu só vou deixar, só porque é Roberto Girão, viu? E eu sempre digo, gente, uma preparação boa para a primeira e para a segunda fase faz toda a diferença. A prova de constitucional não foi ruim, mas ela foi uma prova pensante, mais técnica. Tributário, a reforma tributária está dentro da Constituição. Então, minha gente, vocês precisam ter uma base constitucional boa. Vocês precisam chegar em tributário entendendo, não é decorando. Girão tem uma metodologia que eu sou super fã, que eu sou super adepta. É uma metodologia facilitada e é uma metodologia que você realmente aprende. Porque o estudo precário, terminou a aula, você fica, foi aula de quê mesmo? Princípios hoje, imunidades. E imunidades não é a mesma coisa de princípio, não. E começa aquela confusão. Nós temos agora um cronograma, eu acho que o cronograma tributário começa amanhã, Girão. O programa tributário começa na terça. Eu tô dando um dia para o pessoal se recuperar do Um dia baque para aí. todo mundo ir voltar para terapia, né? Dar um pulinho lá no psiquiatra, lá em Gisele, na minha psiquiatra, deixar o número dela aqui na bio. Não, brincadeira, gente, vou deixar não. Então, assim, a segunda é o dia de restaurar a dignidade, né? Então, começando da terça, eu tenho 48 dias, tá? Focados aí. Ou seja, é o menor cronograma da história do exame de ordem de segunda fase. Então, É. ou você tem um curso bom para lhe direcionar, ou você pensa, ou 49 dias com Copa, com São João da Copa, dá mais ou menos por ali, né? Fazer as Feriado cartas. ainda também. Exatamente. Tem Então, minha Corpus gente, Christi aí. tem um concurso também do Ministério Público de Alagoas, tem diversos outros concursos que muita gente está inscrito, e assim, tá nos dois. Deixa eu até olhar aqui o mapeamento que eu fiz das datas. Tá nos dois, nas duas atuações. Então, pessoal, não perca tempo. Não perca tempo. Eu falei com alguns alunos, Girão, inclusive, está lá na minha comunidade. Tem um link do grupo do CT também. Deixa aqui, Girão. Se tu tiver com o link já, solta aqui, se não, solta lá na minha comunidade também. Girão é minha indicação. Márcio Plastina é a minha indicação de civil. Plastina é um professor sensacional. Sinfrone vai lançar a turma também? Sinfrone já lançou a turma e o pessoal de penal tá bom, viu? A gente reformulou a equipe de penal. Agora é o Sinfrone Filho, né? Que é o nosso bebê da aprovação, nosso rei da ética e também rei do É. penal. Muita gente não sabe, né? Que o Sinfrone também é um excelente penalista, né? Não é só de Cara, ética que o Sinfrone vê. Sinfrônio é sensacional. E outra, ele atua muito em PAD, na advocacia criminal mesmo. Então, ele é muito bom no extrajudicial como no judicial. E ele não é só bom em ética, ele é sensacional em penal, em processo penal. Esses dias eu liguei até para tirar uma dúvida com ele. E eu digo, meu Deus, Sinfrônio. E outra, dei uma olhada nos materiais dele, viu? Espetacular. Isso, Espetacular. eu disse, Sinfrônio, mas os materiais estão humilhados. Você vai me ensinar a fazer essas coisas? Os Eu, humilhados ficaram humilhados. Eu tô implorando pra ele fazer essas artes nos meus, cara, porque você vai pra segunda fase do CT de penal, aqueles materiais com setinha, com não sei o que, vai pro tributário, meu irmão. Eu tô aqui me sentindo um tiranossauro Rex ultrapassado na Eu me tecnologia. senti na época dos Incas, Maias e Astecas, que ele me chama, a gente se chama de Best, né? Aí ele, Best, dá uma olhadinha, vê se dá para melhorar, porque eu também fui professora de penal, né? E eu advogo no No criminal e crime, tenho a no pós, crime. né? Você advoga no crime. Advogo no crime, não para o crime, tá? Não para o crime. Então, ele mandou, eu digo, Sinfrônio, que material maravilhoso, vou vender no Mercado Livre, né? Eu tava dizendo a ele, vou vender, vou piratear o seu material no Mercado Livre. Ele, cara, eu digo, cara, fiquei humilhada. Humilhada. Tem também constitucional, o professor Douglas Caetano, que ele estava aqui, né, até. Acho que Pô, é constitucional. não, não, o Douglas é trabalho, direito do Trabalho, trabalho. é. A Trabalho, gente, processo de trabalho, a gente, super. a gente tá com trabalho na segunda fase, que é com o Douglas Penal, que é o Sinfrônio, o Rafael Nepomuceno, que é promotor aqui do estado do Ceará. Ah, Rafael é maravilhoso, sou fã do A Rafael. a Ana Vitória, que é delegada também daqui. A Aninha, eu tava com ela semana passada, sábado. Eu Eu ela vi, eu vi, conheci. eu vi as fotos. E o Gelson e a Fabiana Rosa também, que já são professores aqui há um bom tempo. Então a equipe de penal tá tudo reformulado, tá bem legal. Tributária é comigo e civil com Platina, né? Aí, civil na verdade, com Platina comigo, que a parte de processo civil sou eu que dou lá. Então, Menino, é a tá o aprovação em quê? 10 10 mil minutos. reais esse curso? Porque, meu filho, o nível dos professores. Agora, Girando, você lembra de uma coisa, que plastina sempre tá impecável, viu? Eu não Ah, queria pô. dividir curso com plastina, não. É muita Eu, humilhação. não, quando eu vou gravar as aulas ou pro ao vivo, vou gravar as aulas da segunda fase de civil, que é a parte de processo civil, que é comigo, recursos, essa parte toda. Eu passo ali na barbearia, tiro a barba, ajeito o cabelo,
Se bem que hoje não, hoje tava todo mundo acabado, né? Hoje tá tudo Hoje tá todo cansado. mundo mazelado. Não tem como, não. Não tem como. Hoje tá impossível. Mas a aprovação foi muito boa também. As provas foram justas. Eu achei a prova muito justa dessa vez. Foram. Nada de cobrar alguma coisa absurda, fora do padrão. Prova boa. Agora vem aquela sistemática, né, Rai? Quanto mais fácil a primeira prova, a É, tendência é que eles apertem na segunda prova. E aí é, vem bem isso que você falou bastante, né? Você tem que escolher uma área, e você tem que se dedicar bem àquela área, tem que estar muito bem encoberto naquela área, tá com as é, pessoas corretas, né? Acho que você vai fazer é. mentoria de constitucional dessa vez? Vou fazer mentoria, vou fazer um curso de resolução de questões bem diferente do que eu vinha fazendo em todos os outros cursos. Principalmente nessa metodologia de reformulada. As aulas de direito material também estão diferentes. Tudo está diferente nesse curso. Porque eu não lembro de ter feito um curso de 48 dias. É Não lembro. é muito rápido, né? A gente vai fazer um cronogramazinho. Tributário é um quantitativo menor de matéria, né? Isso acaba que ajuda a gente. Mas a gente vai fazer um cronograma todo diferenciado. E aí o aluno ele tem que ter aquele compromisso, né? Porque a segunda fase é compromisso diário, meu irmão. A É, segunda fase é é, esgotante para aluno, é esgotante para é, gente. é. Acaba a segunda fase, parece que eu fui atropelado. A gente tá assim, ó. Morto. Eu geralmente, as duas últimas segundas fases, as duas últimas semanas, eu perdi a voz. Eu tava igual a Galvão no final da Copa. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus. E assim, é muito cansativo. E outra, é treino, é estratégia, é você entender, é revisar. Tem que ser feito tudo isso. Pegar conteúdo, direito material, direito processual, treinar, entregar os simulados. São quantos simulados na segunda fase de vocês? São 6 simulados para turma regular e 10 para turma de comentoria. Certo, pronto. Então, gente, faz toda a diferença. Mentoria, como é feita a mentoria lá? É com vocês, é com terceiros? Vocês fazem um atendimento direto? Temos dois tipos. A gente tem a mentoria coletiva, né? Que é Certo. todos os alunos num dia específico. Assiste ao vivo, não conseguiu assistir, fica gravada. E tem o curso que tem a mentoria individual. Além de ter a mentoria coletiva, os alunos têm um contato direto com os professores. No caso do civil, é com Platina, tributária é comigo, trabalha com Douglas. E penal é única, por mais que a equipe tenha 5 professores, é única e exclusivamente com o nosso bebê, né? Com o nosso Sinfrônio. Porque o Sinfrônio tem toda essa É, diferenciação, né? é, De trato com é, o pai. Os alunos são doidos por ele, cara. Os é. alunos são doidos. A gente na porta de prova hoje. Ai, tu tinha que ver. Era o pessoal pegando ele, levantando ele, se abraçando, se agarrando com ele. Rapaz, olha você, Eu vi na rapaz. Expo Direito, ano passado, na Expo, que foi congresso, né? Exato. Você tem que ver na OAB é pior ainda. E ele tá focado, viu? Ontem ele encerrou, né, nosso aulão de véspera da primeira fase. Ele deu 2 horas de aula, era para dar só uma aula, deu duas, e ele entregou as 8 questões. Ele entregou as A oito gente estava questões. conversando ontem, 2 horas da manhã, quase 3 horas. Eu tô morto, mas entreguei as questões e tal, tal, tal. E assim, ele é muito É. bom mesmo. Eu não sabia que ele era tão bom quanto o pessoal falava, porque eu já tinha ouvido falar muito bem dele. Mas quando eu conheci e quando eu fui ver a metodologia dele, é uma metodologia boa, é uma metodologia de aprovado. E mentoria, minha gente, mentoria tem que ser com o professor. Porque se eu sou a professora e eu entendo de método, eu sou professora de metodologia também. Porque meus alunos estão aí achando as provas e o curso mais fácil. Por quê? Eu adequo o método à neurociência. Então, se é mentoria, tem que ser com o professor. A não ser que seja mentoria coletiva, que aí é uma estratégia diferente, que o professor também participe. Mas mentoria delegada, na Ah, minha concepção, ela não funciona. Ela não concordo com você. funciona. Por quê? Como é que eu sou a professora e eu vou delegar para um terceiro que não fez, por exemplo, segunda fase em constitucional, que não fez segunda fase em penal, que não fez segunda fase civil? Essa pessoa não vai entender de forma profunda os métodos e a forma de adequar. Então, para mim, professora Rayana, essa estratégia de mentoria, quando não é como professor, ela não dá certo. E eu vi isso em todas as minhas turmas de reta final que eu abri agora. Fiz estratégia de turma gravada, fiz estratégia de turma ao vivo e vi que as duas estratégias deram muito boas. E agora eu vou fazer o modelo híbrido também. Lembrando, 48 dias. Né? 48 dias. Então, se você estudou para a primeira fase, mas está zerado, não tem segurança, comece para ontem. Já tem aula disponível, Girão, na plataforma? Tributário? Sim?
Tributário tem. Toda a parte mais introdutória já está toda disponível, já foi toda gravada. A gente se matou para, durante a primeira fase, conseguir gravar a parte da segunda fase, para já chegar amanhã, por exemplo, eu quero começar a estudar. Já tem ali tudo de direito material, direito constitucional tributário, então você já sai na frente, né? Fora isso, tem as aulas ao vivo, né? Que ajuda muito também. O aluno tem essa interação com a gente, isso, isso faz muita diferença, né? Cursos online, eles são severos, né? Mas o que a gente pode fazer para tentar aumentar a interação, para tentar aumentar. Porque segunda fase, além de tudo, a gente é psicólogo, né? O aluno ele É, precisa de um isso psicólogo. desgasta muito a gente também. Às vezes a gente tá sugado assim, morto, pensando, às vezes eu tô igual a Pedro Scooby, assim, ó. O povo falando comigo, eu em Nárnia, aí depois é que eu vou voltando, porque justamente a prova da OAB ela é uma prova emocional. Então, É, na minha prova da OAB, eu engordei quase 20 quilos, acredita? acredito. Porque eu não queria fazer mais nada a não ser estudar. E eu achava que não dava para fazer nada se não fosse estudar. E toda hora que eu estava ali, que eu não estava estudando, eu estava perdendo tempo. E não é. A academia, ela vai oxigenar, você dá uma respirada, sair, oxigena. Então, tudo isso dentro do seu cronograma. Minha gente, é muito importante. A É, organização, ela é muito importante para você ter ali o direcionamento de onde você está indo. É igual uma estrada, né? Se você vai viajar, você sabe de onde você sai, para onde você quer, para onde você vai chegar. Então, você sabe o caminho. E de, desgasta também para o aluno criar o cronograma dele, porque ele vai querer estudar o que ele gosta. de cronograma, eu não conheço ninguém melhor que organiza que você. Então, Ah, muito obrigada, muito obrigada. Eu gosto muito de cronograma. Eu acho que por mim, na minha vida, eu abandonava o direito, ia só para a parte de metodologia, de cronograma. Eu amo fazer isso, o tempo para. E eu mudei muito a mentalidade depois que eu fiz o curso com o Joel J. Foram sim, 4 anos na mentoria com ele. Então, a partir disso, eu conheci o aluno internamente e externo. Então, eu olho para ele, eu sei o que funciona e não funciona. Então, esse jeito, é desse jeito, é desse jeito. E isso a gente vê muito quando a gente conversa, né? A gente conversa muito sobre metodologia, sobre método. Às vezes eu estou assistindo a aula de girão e meu Deus, eu tenho que ir para minha aula, meu pai é eterno. Eu tenho minha aula de 8 horas, estou assistindo a aula dele e esqueço da minha própria aula. Então, veja, se prende um professor, imagine um aluno que está começando, né? Porque você prender uma pessoa que já tem conhecimento, que deu aula também, é mais difícil, até porque a gente é meio chato, né? A gente é meio. Se não prender ali, a gente vai se embora em 2 minutos. é Então, às isso. vezes, eu tô assistindo a aula de girão, revisão lá do girão, avisa, coloca aqui no grupo, e eu tô lá assistindo a aula de plastina, revisão, tudo. Os materiais são maravilhosos. A aula de cifrônio, muito boa mesmo. Espetacular. E assim, Espetacular. é o que a gente precisa. 48 dias para fazer a diferença, É, né? Show é de isso. bola, amigo. Ah, depois eu vou lá, que eu tô aqui com os alunos mandando mensagem, tá uma Vá, loucura. vá, vá. Pós, Jogue lá pós-prova. o link do CT. Gente, quando for no final, eu deixo aqui o link da comunidade. Tem na bio também e tem na comunidade aqui do Instagram. E aí, Vou se vocês colocar, quiserem tirar dúvida, deixa eu vou botar teu colocar lá. Instagram. Diz aí, Girão. Roberto, Arroba. Roberto H. Girão. Vou jogar lá, viu? E já digo logo, quem for pré-constitucional, não pense duas vezes não. Tem a Raia aí, ó. Vamos embora. Nossa Vamos embora. queridíssima professora, já vai com tudo, já é a certeza de aprovação. O melhor cronograma do mundo. Perfeito. Obrigada, Girão. Tem aula inaugural de tributário quando? Terça-feira, 8h30 da noite. Show de bola. Aí, 100% entre 12 de liberado. outubro, né? Material exclusivo, inclusive, garantido para todo mundo. Boa, garoto. Show de bola. Obrigadão, viu, Girão? Um beijão. Bem, Bom meu amor, tchau, descanso. E tchau. bom trabalho e bom descanso. Descansa é só depois, né? Embora, Valeu, beijo. amigo. Obrigada. Então, meu povo, vocês viram aí a participação do professor Roberto Girão, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa segunda fase de constitucional. Cadê meus constitucionalistas? Gente, não achei uma prova difícil, tá? Achei uma prova boa. Mas aí é o que a gente vem conversando. Doutor Arthur, que foi meu aluno de tributário, né? Aí, ó, da graduação, o professor Roberto Girão saindo, e um excelente professor também, um advogado excepcional. Gente, essas questões da primeira fase da OAB não foram difíceis, mas foram questões mais técnicas. Então, aquele aluno que está acostumado a decorar, ele sentiu uma dificuldadezinha maior. Então, o que é que eu estou dizendo sempre a vocês? Não vá para a prova com esse estudo precário. Porque o estudo precário, o estudo de decorar, se cai uma coisa diferente do seu desdobramento, da sua linha pensante, você sente dificuldade em responder, tá? Os temas: controle de constitucionalidade, remédio, intervenção estadual.
tá? A que tinha, assim, mais ou menos mais chatinha era a do TCU, tá? A do artigo 71, parágrafo 3º. Mas não era nada, assim, diferente, abrupto do que a gente está acostumado. Porém, não são temas tão fáceis, a gestão de temas tão fáceis para a gente entender de cara a resposta. A única que eu achei que estava fácil, assim, dada de cara, foi a questão do habeas data, né? Para mim, aquela questão ali, ela estava dada, ela estava de cara, assim, entregue. O que é que acontece, gente, com esse desdobramento aqui de constitucional, principalmente? Eu sempre digo a vocês, você, meu aluno, você que está se preparando para o exame de ordem, se você for bom em constitucional, você será bom em todas as outras disciplinas. Só que se sua base for fraca em constitucional, você vai para as outras disciplinas também com base fraca. Então, gente, o que é que acontece? Você precisa ter um estudo bom em constitucional e administrativo também para ser o seu pilar, tá? Se você vai para ambiental, ambiental tem basicamente na Constituição. Tributário, dentro da Constituição. Penal, começa ali pelos mandamentos constitucionais de criminalização. Então, gente, sua base boa de constitucional, ela vai fazer a diferença. Tá? Muitos alunos comentaram comigo, professora, eu não estou conseguindo evoluir em constitucional. Hoje foi o dia todinho, é tanto que eu ia gravar umas aulas, ia separar umas coisas e eu não consegui, porque até agora, ó, a hora que eu entrei em live, 9 e pouca, até agora eu estava atendendo aluno. Até agora eu estava vendo quais foram as dificuldades, o que é que vocês sentiram, gestão de tempo, gestão de prova. Gente, se essa prova foi uma prova mais tranquila, e eu tenho um cronograma aí, que o nosso começará amanhã, de 48 dias, eu tenho um cronograma de segunda fase apertado. Se você pegar uma segunda fase gigantesca, com esses feriados, Copa, com tudo isso, você vai chegar um momento que você vai chegar e não vai conseguir cumprir. Então, estrategicamente, comece o mais rápido o possível, tá? Para que você tenha folga para revisar, para fazer os simulados, para voltar numa aula, tá? Para ter a semana de revisão, certo? O que é que eu preciso que você tenha em mente? Tenha em mente que a gente também precisa ter folgas estratégicas no seu cronograma para poder saber trabalhar com ele. Então, o que é que eu tenho, professora? Teremos aula inaugural? Teremos aula inaugural, vou deixar aqui para vocês, principalmente para que vocês conheçam a minha metodologia, tá? Essa aula vai ser aberta lá pelo YouTube. E o que é que eu sempre falo aos alunos? Gente, você precisa entender o raciocínio. Se você entende o raciocínio do direito constitucional, se você entende, no mínimo, o que eu chamo de linha do tempo, e não só a linha do tempo do processo civil, tá? A linha do tempo da base legislativa, você consegue responder a questões. Essa prova de primeira fase, eu achei ela mais tranquila do que a primeira fase passada, que teve aquela questão de radioisótopos de meia-vida. Minha gente, isso gerou um burburinho tão grande entre os alunos, que eu dizia, minha gente, calma, era esperado, tá? Mas assim, a gente tá, inclusive na segunda fase, a gente tá com um código ali para dar uma folheada. Na primeira fase a gente não tem consulta, né? Mas a gente precisa ir preparado com um código aqui na nossa cabeça. Até porque se você souber a estruturação do código, da Constituição pelo menos, você não lembrar o assunto, mas você lembrar a estruturação, você consegue responder a prova, tá? Então, o que é que eu acho dessa primeira fase? Eu achei ela bem melhor do que a última, tá? Bem melhor. O que é que eu tenho de receio da primeira para a segunda fase? 49 dias, começando de amanhã, ou da terça-feira, como a segunda fase do professor Girão, que ele vai estar extremamente apertado. Se vocês observarem, eu coloquei aqui, ó, no feed do meu Instagram. Tem uma tabelinha, tá, gente? Falando aí das datas. Primeira fase, segunda fase, 46, 47, 48. Qual é a minha dica que eu deixo para vocês aqui? Dica de coração mesmo, tá? Se você não foi aprovado no 46 e vai fazer o 47, e o que aconteceu com esses alunos que falaram comigo? Professora, eu não estou conseguindo, tá? Aumentar a nota em administrativo e em constitucional. Se você não tomar uma providência agora, a primeira fase do 47 também está em cima. E você precisa tomar as rédeas aí das coisas e mudar, tá? O que está fazendo com que você não seja aprovado. Então, minha gente, chegou a hora de parar de perder tempo. Parar de perder tempo. Muito aluno falando, professora, eu estou respondendo questão, eu assisti aula, eu já fiz um curso, já fiz 2, já fiz 3. Mas você não está sabendo responder as questões.
E a maioria do problema dos alunos é, ele olha para a questão, fica em dúvida em duas, marca errada. Sempre, sempre, eu não sei se tem alguém aqui que fez isso. Sempre. Eu tive uma aluna agora que mandou uma mensagem para mim, ela marcou errado, estava em dúvida em duas, em 7 questões na prova da primeira fase, agora do 46, ficou em dúvida em duas. Às 7, ela marcou a alternativa errada. Isso, minha gente, é multifatorial, tá? E isso daí é metodologia e neurociência. Você precisa aprender a responder questões. Você precisa aprender a gerenciar o tempo de prova, a gerenciar o emocional, a gerenciar os temas que são mais difíceis. A gente tem para o exame de ordem estratégia para tudo, certo? Estratégia para entender a linguagem da banca, para entender a resposta que a banca lhe pede, tá? Eu estava tirando dúvidas agora, eu e Cifrone, a gente estava discutindo uma questão, e o que é que acontece? Eu estava com a linha de pensamento e ele também, as duas linhas de pensamento estão corretas, só que aí a gente teve que quebrar toda a questão para descobrir realmente a alternativa correta. Então eu até marquei, eu estava até marcando a alternativa, todas as partezinhas, para a gente bater a alternativa com a questão. E é exatamente isso que você precisa entender no seu dia a dia. Só que no dia a dia a gente tá o quê? Corrido da vida, tá cansado, tá estressado, quer buscar os meios e os métodos mais fáceis. Os meios e os métodos mais fáceis serão aqueles que vão fazer com que você não retenha conteúdo. Então, o estudo precário, hoje, para a primeira fase da OAB, é a bronca todinha do mundo. É o estudo precário. Decorar não te tornou aprovado. Até porque a prova, todas as provas hoje, seja a primeira, segunda fase, seja concurso, seja OAB, as provas elas estão pensantes. Então não adianta você estar ali decorando o artigo, como eu tive um professor, que eu conto sempre essa história, ele me fazia toda a aula reescrever o artigo 5º da Constituição. Isso fez o quê, professora? Além desse calo aqui no meu dedo, absolutamente nada. Eu não fixei nada. Eu quase tive um trauma, né? Quase não, tive um trauma de constitucional durante um tempo e eu passei a desmistificar. E eu disse, eu vou ficar boa em constitucional a ponto de me tornar professora de constitucional. E foi isso que aconteceu, tá? Então, gente, qual a diferença da prova do 45 para a prova do 46? A prova do 45 eu achei mais difícil, a do 46 foi uma prova mais fácil, tá? De cronograma, apertado. Segunda fase do 46, 49 dias, tá? Professora, não farei o 46, farei o 47. Comece a estudar ontem. Se você tá... artigo 5º... Não, eu passei o período todo escrevendo o artigo 5º. O período todinho. Então, se você está se preparando para o 47, você precisa ir para a formação de base. Constitucional e administrativo, ela retira, sim, você da primeira fase. E não adianta. Se você for para a questão de direitos humanos aí, você vai ver que aquela questão de direitos humanos você respondia com base constitucional. Artigo 5º, parágrafo 3º, 2º e a DUDH, além da Convenção Interamericana. Então, minha gente, o que é que a gente precisa sempre alinhar o nosso raciocínio? Eu preciso também ir para uma metodologia que eu tenha afinidade. Então, pode ser que você tenha afinidade com o meu curso, pode ser que você tenha afinidade com um curso, outro curso, mas é você pensando na sua aprovação. Graças a Deus, hoje eu tenho diversos alunos aprovados aí, né, ao longo desses 12 anos. Arthur está aqui para não me deixar mentir, tá? Ele está aí. E eu vou dizer, Arthur, se for mentira minha, pode falar aqui na live. A primeira turma de mentoria que eu lancei, eu era professora da graduação, foi 2000, acho que foi 2009, 2009 não, foi 2018, 18 para 2019. A primeira turma que eu lancei, de primeira e segunda fase, ela deu 260 alunos. A gente teve que ir para o Telegram. E assim, eu perdi a mão e quem me salvou foi Arthur. E eu dizia, Arthur, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? A turma ficou aberta? Ficou aberta e os alunos entraram. Entraram 260 alunos na minha primeira turma da OAB. Eu achava que ia ter um aluno só. E graças a Deus, todos foram aprovados. Todos. Arthur me deu um suporte. Era meu aluno da graduação na época e hoje é professor, um excelente advogado. E ele está aí para demonstrar isso, para mostrar para vocês que essa história é verdadeira. Eu quase enlouqueço. O grupo era no Telegram. Então, minha gente, dá certo, tá? A estratégia dá certo também. É preciso uma dedicação gigantesca, tanto do professor
como do aluno também. Ah, professor, mas as aulas que eu tenho são aulas do ano 2025. Não serve, tá? Curso 2025 não serve. Até porque hoje, esse ano, eu já tive alteração em metade do direito constitucional. Então, o que estava vigente, o que não foi alterado, está sendo alterado e foi alterado daqui, vai ser alterado daqui para o meio do ano. Então, minha gente, estratégia, tá? Descansa hoje, precisar descansar amanhã, descansa amanhã, retorna na terça, ajustando seu cronograma à sua realidade, mas não pare, tá? Já providencie seu cronograma, seu vadimeco, vai ter aula inaugural, eu vou deixar aqui algumas aulas para vocês. Tem muita gente pedindo, professor, ajude, faça isso aqui. Eu vou deixar aqui também umas indicações, tá? Mas a gente vai ter uma estratégia específica para esses 48 dias. Não vou fazer curso gigantão, tá? Não vou fazer aí curso com 1000 aulas, com 300 horas aulas. Não adianta porque não dá tempo, tá? Eu preciso lhe tornar aprovado e você precisa se tornar um aprovado utilizando a estratégia certa, ok? Vimos aí que o nosso gabarito extraoficial bateu totalmente com o gabarito oficial e eu queria agradecer a todos os alunos que estiveram comigo na mentoria de primeira fase. Minha gente, estou muito feliz. Vamos para a mentoria de segunda fase agora e nada melhor do que você continuar com o time que está ganhando, né? Se você foi aprovado, a gente continua nessa mesma estratégia. Obrigada a todos que vieram aqui conversar um pouquinho, trocar, partilhar. Vou deixar aqui no link dos stories também a nossa comunidade, tanto a comunidade geral de estudos, mas a de constitucional. Vou fazer algumas lives, algumas aulas com vocês. Vou deixar a aula inaugural. Vou deixar um material totalmente novo, remodelado. E você vai ver. A estratégia certa te coloca na lista de aprovados. Mas você também se coloca na lista de aprovados a partir do momento que você escolhe a estratégia correta, tá? Meu povo, bom descanso, bom restinho de domingo, um excelente início de semana e parabéns. Parabéns aos aprovados no 46º exame de ordem. A recompensa já chegou, mas a gente precisa vencer também a segunda fase, tá? Conto com vocês, estarei aí à disposição, direct, WhatsApp, comunidade, estarei aqui, vou deixar caixinhas e estou à disposição. Vamos juntos. Boa noite, bom descanso e até aí ao longo da semana. Tchau, tchau, pessoal.